Olá, muito boa noite. Você novamente aqui conosco no Topcast Brasil. Seja muito bem-vindo. E você já sabe que esse programa aqui só é top porque tem gente top assim como você aqui conosco, né? E olha, hoje o episódio do Topcast é sensacional. Se eu fosse você, eu ligava aí para teus vizinhos, amigos, parentes, todo mundo e convida a sua sogra também. Convida a sua sogra que eu tenho certeza que ela vai gostar. Então, Topcast Brasil hoje trazendo um episódio falando sobre a missão de semear o amor e o propósito de servir as pessoas. E a minha convidada de hoje é uma convidada especialíssima. Eu já vou apresentar ela para vocês, mas me faz um favor. Verifica aí se você está seguindo o nosso canal. Se não está seguindo, pelo amor de Deus, vai lá, aperta aí para você seguir, não paga nada aí, aperta esse sininho para você ficar ligado aí em todos os programas, todos os episódios aqui do Topcast, porque você só tem a vencer. Aqui a gente libera dicas de US$ 1 milhão para você, viu? Porque esse programa fala de inteligência emocional e através da inteligência emocional você vence todos os seus desafios. Mas falei muito já aqui para o meu tamanho, eu quero apresentar para vocês essa figura maravilhosa que é a doutora Rayane Alves, que está aqui conosco. Rayane, cumprimento o nosso público do Topcast Brasil. Fala quem você é, de onde você veio, enfim, o que você quiser. O microfone é seu. Boa noite, é um prazer estar aqui. E de onde eu sou de onde Deus mandar. Que Mas benção. hoje eu resido em Governador Nunes Freire, no interior aqui do Maranhão. E estou aqui como profissional, mas principalmente como serva do Senhor. Que eu creio que faz parte eu estar aqui hoje no podcast, na missão daquilo que Deus tem trago para as nossas vidas. É isso aí. E olha, Rayane, se você não sabe, ela é uma especialista, é contabilista, tá bom? Ela tem um escritório de contabilidade, ela é também professora, ela é mediadora do Tribunal de Justiça e também estudante do curso de Direito, ou seja, é altamente capacitada. E ela tem aqui dicas maravilhosas para dar aí para você, uma lição de vida. A gente aprendeu a admirar essa pessoa, por isso que a gente convidou, porque a gente só traz gente top aqui para o Topcast, né? Mas, Rayane, você disse que a sua missão são pessoas, né? Você quer servir a Deus chegando nas pessoas. Como é que você consegue conciliar, né, tantas frentes diferentes assim com um único propósito? Pastor, chega a ser engraçado. Quando eu fiz minha primeira graduação, eu fiquei revoltada com Deus, de verdade. É A mesmo? oportunidade que apareceu foi contabilidade, lá no interior. E eu disse, Senhor, como é que eu vou servir o Senhor através da contabilidade? E de verdade eu não sabia, eu não conseguia ver. E na época eu estava completamente envolvida na igreja e tudo que eu fazia, eu queria que tivesse ligado ao propósito que Deus tem na minha vida. E no decorrer do tempo, o Senhor ele foi me mostrando como que eu posso servi-lo através das pessoas usando a contabilidade. E assim outras portas foram se abrindo, como ser professora, dar aula em faculdades, também no curso de contabilidade, algumas disciplinas de administração, e logo, logo também no curso de direito, se Deus quiser. E é isso, o Senhor ele tem mostrado como que ele pode me usar naquilo que ele tem proposto todos os dias na minha vida. Olha só, isso aí é só o começo. Presta atenção que ela começou a desvendar aqui, né, os segredos que ela tem para você, tá bom? E você falou que você serve na igreja, se dedicou muito à igreja e perguntava para Deus, né, mas como é que eu vou chegar em tantas pessoas assim? Como é que o senhor quer que eu exerça a minha função na igreja? Ele colocou as pessoas diante de você? Colocou. Colocou a contabilidade, ela apareceu na minha vida assim de um jeito um pouco inusitado, porque eu trabalhava no setor de finanças de um órgão público e de repente eu estava completamente envolvida no setor contábil também, porque é um setor ligado ao outro. E aí acabou que eu me apaixonei pela contabilidade, apaixonei mesmo de verdade, viu? Porque tem que gostar. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso à distância no interior. Era um pouco desacreditado para muita gente. Então, assim, faço parte da primeira turma de contabilidade da região do Alto Turi. E
mais desacreditado ainda era conseguir passar no exame da ordem sem fazer uma faculdade presencial. Uhum. E com o tempo, o Senhor permitiu que eu fizesse um cursinho e aí nós conseguimos passar no CRC, que é o nosso conselho de contadores. E hoje eu tenho a carteirinha de contador e tenho usado essa profissão também para servir a Deus. E nesse intervalo de serve na igreja e trabalha fora, houve indas e vindas também da igreja, mas o tempo todo eu carrego a responsabilidade e a missão de tudo aquilo que é colocado em minhas mãos. Não é só para mim, tem que transbordar e alcançar a vida de outros. Você pegou isso aí? Presta atenção. A grande lição inserida aqui é: quem disse que você não consegue, né? Porque seja você quem for, nasceu na família que for, se é negro, branco, pardo, amarelo, enfim, não importa a sua condição financeira ou onde você reside, se você tem um querer no seu coração, um desejo no seu coração, e se você se dedicar a isso, você vai conseguir. Isso chama-se inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é uma capacidade que todos nós temos, eu tenho, a Rayane tem, você também tem, que é a capacidade de você compreender, né, as suas emoções, administrá-las e assim você estabelecer metas para a sua vida. E o interessante, Raiane, é que através da inteligência emocional a gente aprende também a compreender as emoções dos outros e até influenciar na decisão das outras pessoas. Sim. Então, eu vou dar a dica aqui para você, já que você é mediadora, né? Muito cuidado, porque você pode influenciar com a sua aparência, com o seu sorriso, com as suas colocações, suas palavras, você pode influenciar e levar uma decisão para o lado que você quer, né? Então, quando você é advogado e você conhece isso, você sabe muito bem para onde direcionar o juiz, e isso é uma vantagem para você. Então, aí está, olha, inteligência emocional é algo que você tem e você só precisa saber utilizar. É uma capacidade, está inerente a você. Agora, Raine, você falou da sua fé cristã, isso me chamou a atenção, tá? Porque você é evangélica, eu sou evangélico, isso me atrai muito, né? Então, como é que a fé cristã ela molda a forma como você enxerga a tua profissão, os alunos para quem você dá aula, os clientes que você tem, os relacionamentos profissionais, como é que a fé cristã molda isso aí? A fé, na verdade, o conhecimento também da palavra. Eu costumo dizer, sempre que a gente fala sobre isso, que eu converso sobre esse assunto com alguém, eu não consigo conversar 15 minutos com uma pessoa se dentro do assunto não me vem um versículo na mente, ou uma fase, ou um momento que eu vivi com Deus e o Senhor me mostrou que Ele sempre estava ali. E antes de eu lhe responder, eu vou lhe dizer que até anteontem eu dizia para Deus em oração que Ele era o amor da minha vida. E hoje pela manhã, eu orando, e hoje eu estou muito chorosa, eu orando. Pode chorar. Se quiser chorar aqui, a gente tem lenço, aí a gente pede para a produção. Produção, deixa o lenço aí de prontidão, você já sabe. E até anteontem eu dizia, Senhor, o Senhor é o grande amor da minha vida. O Senhor é meu amor. E hoje eu orando, eu entendi, não. O Senhor, Ele é a minha vida. É minha própria vida, porque não tem uma fase da minha vida que eu não veja o agir de Deus, que eu não tenha sentido a presença dEle. Tanto que a fé, tem gente que diz pra mim, tu é uma pessoa de muita fé. Ou então outros dizem, como é que tu consegue? E eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, eu sei que eu nunca tô só. E a segunda é porque eu nunca desisto. Então, para mim, eu acho que responde a sua pergunta, a fé. E como que eu influencio as pessoas, quem eu alcanço, quem passam pela minha vida e por onde eu passo? Melhor do que eu possa falar, é eu mostrar com a minha vida. E independente se eu estava congregando fixamente ou não dentro de uma igreja evangélica, mas o tempo todo o Senhor ele tem mostrado cuidado. Tanto que num período que eu estive distante da igreja, pessoas diziam: essa não é tu.
tu não é essa pessoa. Por quê? Porque o Senhor ele já havia me carimbado, já estava marcada. E uma vez que a gente conhece o Espírito Santo, nunca mais é o mesmo. É verdade. É verdade. Uma vez que você conhece o Espírito Santo, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Sabe uma coisa que me chama a atenção dentro das Sagradas Escrituras? O apóstolo Paulo, ele usa a seguinte figura. Ele diz assim, quase no final da vida dele, diz: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé, né? Então ele se coloca aí em três posições. Se Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos trinos, porque somos corpo, alma e espírito, e nós vemos aí novamente essa trilogia, Paulo dizendo assim: combati o bom combate. O que que ele diz? Ele diz: eu sou um guerreiro. E quem é um guerreiro nunca baixa a guarda, sempre está pronto para defender aquilo que é real, aquilo que é justo. Ele diz também: corri a carreira, ou seja, ele é um corredor. E eu conheço alguém que também é corredora, né? Sou. Pois é, então, é também a corredora. Pois é uma guerreira, é uma corredora, né? E ele diz assim: e eu guardei a fé. Sim. E o fato de você guardar a fé é você verdadeiramente saber em quem você tem crido e estar certo de que ele é poderoso para Para fazer fazer infinitamente infinitamente mais mais além do daquilo que que nós nós podemos podemos pensar. pedir ou sequer até mesmo pensar. Isso são palavras que estão nas Sagradas Escrituras, né? E eu acho fantástico isso. E eu sei que você disse aí, eu tenho certeza hoje que a minha vida ela está fundamentada em Deus, né? E Deus tem te proporcionado tantas coisas boas, né? Eu vejo a sua vitória, eu vejo o que você tem alcançado, o que você tem conquistado, e Deus já te deu dois presentes maravilhosos: uma filha linda, um neto maravilhoso, que é o Sim, orgulho da avó. sim, Vocês sim. sabiam que ela é avó, gente? Ela é quem diz que Rayane é avó. Pois é avó. E é uma avó muito babona, pelo que eu vejo, Sim. viu? Não é? Conta aí um pouco do seu netinho pra gente. É, o meu neto, ele é uma criança extraordinária. Ele é um bebê, ele tem só um aninho. Mas a chegada dele em nossas vidas foi, nossas que eu falo minha, Vitor e Vitória, que são meus filhos. Foi um tempo de deserto. E o nome do meu neto é Vinícius Júnior. E quando nós soubemos da gestação da minha filha, que o Vinícius Júnior estava chegando, foi um deserto, então surgiu uma flor no deserto, surgiu vida no deserto. E ali o Senhor, ele falou nitidamente para mim: minha filha, não olha para o que te falta. Não olha para o que está acontecendo, olha para o que eu estou te mostrando. E aí, em meio a tanto sofrimento, tanta dor, nós três focamos nele. Mas não para adorá-lo, mas para valorizar aquela nova vida que Deus estava colocando no nosso meio. Eu lembro, o Vitor, ele é mais velho que Vitória. Eu lembro que o Vitor dizia: mãe, eu não consigo parar de sorrir com o vento quando eu lembro que eu vou ser tio, né? E minha filha ainda é muito confusa, porque ela ainda era muito nova. Ainda é. Mas ainda assim, nós conseguimos nos alegrar. Então, meu neto, ele é a vida no deserto. E Deus, ele mostrou pra gente que, mais uma vez, porque ele sempre faz isso, né? Quando a gente acha que não tem mais jeito, que não tem alegria ali numa situação, e ele mostra que existe sim. E o Vinícius Júnior em nossas vidas é isso. É o cumprimento de que Deus ele não nos abandona. E quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus ele sempre dá um jeito, tem um jeito. Olha, interessante você falar do momento de deserto, né? Mas você sabe que grandes homens de Deus, Deus os levou para treiná-los no deserto, né? Moisés, por exemplo. Moisés estava muito bem de vida, era príncipe do Egito. E aos 40 anos de idade, Deus chamou e disse: não, eu preciso de você para algo maior.
eu vou te levar para a minha universidade. Vou te levar para a universidade do deserto. E assim Moisés foi e passou mais 40 anos no deserto, até Deus chegar para ele e dizer: agora sim, você está preparado para a missão que eu tenho para você. Agora vai e diz para o faraó para ele deixar o meu povo livre e ir. Então, o deserto é um processo. Todos nós passamos por esse processo. Então, quando nós somos guerreiros, corredores e sabemos em quem nós temos confiado, com certeza você vai, com a ajuda da sua inteligência emocional, vencer e passar por esse deserto, colher as flores que ele vai colocar ao longo do caminho. Amém. E até você chegar à vitória que está prometida para você. Mas eu pergunto, Raine, sendo mãe, sendo avó, como é que você tenta transmitir esse legado para os seus 2 filhos, para o seu netinho, e o que que você pretende deixar para as próximas gerações e para a sua família? Pastor, meus filhos, eles passaram a primeira infância literalmente dentro da igreja. Dentro. Vai lá no Topcast Underline Brasil no Instagram, diz: eu quero aquelas 3 sessões de coaching e eu sou Master Coach pela Febracis, vou estar oferecendo de graça para você. Só os primeiros que, olha, a gente vai escolher um, tá bom? Então você vai lá e diz: eu quero a sessão de coaching. E aí você vai ganhar 3 sessões de coaching. Nós vamos alinhar a tua vida. Talvez você esteja precisando definir metas, saber o que você pode alcançar. Se você estiver interessado ainda mais em inteligência emocional para poder gerir alguns desafios, ou mesmo que seja o coaching business, o coaching para negócios, às vezes você quer definir profissão, que área seguir, e o coach vai te ajudar muito. Então você vai lá, segue o Topcast Underline Brasil no Instagram. Não esquece de também curtir aqui esse episódio, manda para alguém, manda para um amigo, manda para sua família e com certeza você vai ser sorteado. Tô torcendo por você, hein? Olha só, Rayane, me diz uma coisa. Eu sei que você lida com muitas pessoas diariamente, né? Você falou, você presta serviço para a área pública, não é isso? Isso. E você lida com muitas pessoas, mas como é que é na prática você colocar pessoas acima simplesmente de números ou processos legais? Como é que é esse relacionamento? Você lida com pessoas ou você lida com CPFs? Eu, desde criança, sempre fui a apaziguadora, né? Pegava alguns codinomes, mas eu prefiro dizer que apaziguadora. E até brinco com algumas pessoas que são do meu convívio muito íntima, que eu cheguei ali para trazer a paz. Uhum. Embora por muito tempo eu não conseguia nem sentir a paz, mas o Senhor ele me trouxe de volta a esse tempo. E a forma como eu não consigo ver números só como números, nem pessoas só como pessoas. Existe muitas histórias, muitos traumas, muitos pensamentos por trás de nós. Existem outras pessoas por trás de nós. Então eu não consigo só ver quem está na minha frente como CPF, porque todos nós temos uma bagagem, uma história. Então antes de eu ver o pastor Josué, eu estou vendo alguém que Deus me deu a oportunidade de fazer uma troca de experiências espirituais, confirmando o grande Deus que Ele é na minha vida e na sua vida. Que bonito, além de tudo, ela ainda é poetisa. Já escreveu o livro? Não, Vai escrever. não está nos planos. Tá nos planos. Você tá vendo? Tá vendo como a gente pode identificar facilmente, né? Pois é. Então, olha só. Você é contabilista, agora estudante de direito, mediadora. Como é que essas áreas aí elas complementam? Como é que elas interagem nesse seu trabalho aí que você desempenha para a coletividade, para aqueles que buscam os seus serviços? Você consegue concatenar tudo? Geralmente mulher é organizada, né? Eu Sim, sei que ela faz. Você disse que mandava teus filhos copiarem. Escreve 2 folhas sim. aí dos versículos aí, E com né? referência bíblica. Com referência. Pois é, então mulher, ela é.
ela é bem organizada. Se é assim, você é multitarefa, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e não se atrapalhar? Consigo. Inclusive, eu não consigo fazer uma coisa só. Se eu estou estudando, eu estou ouvindo música, não consigo me concentrar em programa de televisão, porque eu estou na frente da tela, mas com o pensamento trabalhando outras coisas. Então, assim, como que uma profissão está ligada à outra? Na mente do maior número de pessoas é que o contador ele é um matemático. Isso não é verdade. Dentro da contabilidade, nós estudamos muito mais sobre leis do que sobre números, sobre matemática. Então, isso já encaixa com o direito. E a mediação? O que que a mediação faz com isso? A contabilidade chama o direito, que chama a parte da mediação e conciliação. E por que que eu decidi fazer o curso de mediador e conciliador? Porque eu sou filha de pais separados e passei por um divórcio. E como eu sou promovedora de paz, é uma das minhas missões na vida, é ser promovedora de paz. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem me entregue. E uma das coisas que muito me chama a atenção, que inclusive eu quero deixar aqui nas audiências de mediação, é a falta de compromisso que os pais têm com os filhos depois do divórcio. Tanto ao ponto de que a mãe precisa procurar a justiça para que o pai se responsabilize e arque com as despesas pessoais dos filhos. Sabe? Como se o filho não fosse uma pessoa, alguma parte dele, mas fosse só um CPF que ele separou, não tem mais nada a ver. Então, assim, é uma das coisas que muito me dói. Não aconteceu com o meu pai quando separou da minha mãe. Pelo contrário, até hoje, papai, ele é um dos portos seguros que eu tenho na minha vida. Mas é o que os casos que a gente mais vê é os homens tentando afetar a ex-esposa através da escassez que deixa o filho passar. E isso assim me fere muito, de verdade. E eu oro, sabia que eu oro por esses casos? Para que o Senhor ele possa estar intervindo, para que a criança não venha crescer traumatizada e para que essa maldição seja quebrada ali na vida daquela criança. Eu entendo agora o talvez a grande parte do deserto pelo qual você passou. E aí eu quero voltar àquele ponto que eu falei anteriormente. Quando Deus ele precisa nos preparar para uma caminhada, ele nos leva para a universidade dele, a universidade do deserto. E hoje Deus está usando você como mediadora. E o que é uma mediadora? É uma conciliadora. E a conciliação, ela traz o quê? Traz paz, né? E você disse já anteriormente, eu sou uma apaziguadora. Então, se você é uma mulher de Deus, se você é mãe, avó, e se você chegou até aqui com todo esse cabedal de conhecimento e está correndo ainda mais atrás, né? Enquanto Paulo já havia encerrado a carreira, você ainda está iniciando a É carreira, ou seja, verdade. você é uma corredora, uma guerreira. Então, Deus tem uma missão muito grande para você aqui nessa terra. Saiba Amém. disso. E conhecedora dessa missão que Deus tem para você, eu creio que você tem algum conselho para mães que estão te ouvindo aqui agora e para pais que estão pensando, quem sabe, em separar e deixar a sua família. Que recado você daria a esses dois segmentos, aos pais, homens, e às mulheres, que são as mães dos filhos que com certeza vão ficar com elas? Entrando nesse âmbito, nesse assunto, eu quero falar sobre três coisas. Sobre os pais, quando decidem ter filhos, então tenham responsabilidade psicológica, emocional e financeira quanto à sua família. Quando o pai, o marido separa da esposa, o filho continua filho, ele continua com as necessidades pessoais, continua com as necessidades fisiológicas, com todas as necessidades, todo o apoio emocional e psicológico, não só financeiro. E principalmente as mulheres, procurem bem seus parceiros, porque o filho é da mãe, embora não era para ser, mas é uma realidade. Não muito feliz. Por que que não é feliz ser da mãe? Porque é uma responsabilidade para ser dividida. Então, pai,
assuma o seu lugar de pai. Para quem é marido, seja o sacerdote do lar. E uma experiência própria que eu tive do meu casamento é mulheres, o sacerdócio é do homem. Permita que o homem seja o homem da casa. Mulher nasceu para ser auxiliadora, mas a responsabilidade, o cabeça é o homem. Ah, mas hoje a oportunidade está comigo. Talvez seja a financeira e a temporária, porque Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. E outro ponto muito importante que eu gostaria de usar essa oportunidade para falar, de tudo que eu já vivi até aqui e do último deserto que eu passei, graças a Deus eu passei. Do último poço que eu conheci, que já está sendo selado em nome de Jesus. O Senhor, ele tem plantado em mim uma palavra de viúvas de maridos vivos, de filhos órfãos de pais vivos e de viúvos de mulheres vivas também. Eu não vou tirar os homens dessa situação, mas como nós mulheres somos as mais sensíveis, então existe muita mulher que já está num relacionamento onde não existe mais emocional, psicológico. Talvez o financeiro esteja de pé, mas o espiritual está completamente destruído dentro do relacionamento, porque o propósito ficou desalinhado com aquilo que Deus tem para nós. E Deus não trabalha, não age em propósito desalinhado. Não age, pastor. E eu aprendi isso. E tem uma frase que meu pastor lá do interior, porque graças a Deus eu tenho vários pastores, uma cobertura boa de oração, uma cobertura espiritual. Meu pastor Carlos Sena disse na célula da semana passada uma frase que está martelando na minha cabeça. A bênção que Deus te dá, só Ele pode manter na tua vida. Então não coloca a bênção no lugar de Deus, não. Se quer manter aquela bênção que Deus te deu, é a tua família, mantenha Deus ali, no meio da tua família. É o teu trabalho, foi Deus que me deu, mantenha Deus ali. Então, por quê? Porque se a gente colocar a bênção no lugar de Deus, ou se a gente tirar Deus do movimento que Ele tem feito na nossa vida, uma hora a bênção vai sair. Nós vamos perder a bênção. E eu falo isso como testemunho de vida. Porque eu fui uma criança que sempre sonhou em ser mãe, esposa e ter uma família. E eu não digo que a minha família fracassou. Não. O propósito se tornou desalinhado com aquilo que Deus tinha para minha vida. Por algum tempo eu tirei Deus, ele me deu a bênção e eu tirei ele. E aí Deus disse: eu preciso te mostrar que eu continuo sendo o dono da tua vida. E foi o que aconteceu. E hoje eu quero ser uma cuidadora de viúvas de maridos vivos e filhos órfãos de pais vivos. Por que filhos órfãos de pais vivos? Porque quando eu criança, eu ia muito para EBD, mas com uma tia. Então, quando eram datas comemorativas, o que diziam, os pais vão buscar as crianças. Meu pai não estava lá, minha mãe não estava lá, estava minha tia. E quando eu estou na igreja hoje, que eu vejo essa cena, as crianças me procuram para me abraçar quando o pai não está. Então, isso é parte do meu legado, é parte da missão. E eu não me importo para quem diz, tu é besta, tu não é para ser assim, eu não sei por que tu é assim, mas existe um propósito de Deus comigo em relação a isso. E eu nunca vou colocar nenhuma das minhas formações, especializações à frente daquilo que Deus tem para mim como missão. O dinheiro não é meu objetivo principal, as pessoas são. Eu quero que o dinheiro continue sendo consequência. E eu sou corajosa. Eu sou muito corajosa. Olha, pega isso aí para você que realmente é talvez a dica dessa noite. Anota isso aí. Assiste novamente esse episódio e pega os conselhos dessa mulher, porque ela aprendeu diretamente, ó, com ele, lá de cima. Mas deixa eu mudar um pouco aqui agora, né? Sim. Porque senão eu vou pedir o lenço também, né? Como é que é a experiência de você ser professora universitária e ao mesmo tempo estar sentado no banco da faculdade fazendo mais um curso? Como é que você vê isso? É maravilhoso. Eu amo o ambiente de sala de aula, como professora ou como aluna. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa, tanto com meus colegas de sala quanto com os meus alunos. Enquanto eu estou lá na frente, tanto que quando eu comecei o curso de Direito,
alguns colegas diziam assim, não pode falar mal de professor perto da Rayane, que ela é professora também. Aí eu ficava caladinha, desconfiada, né? Eu disse, não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, eu brinco com os meus professores, inclusive, é a mesma instituição que eu formei em contabilidade, é a mesma que eu faço curso de direito. Nossa reitora, ela disse que eu sou prata da casa. Ótimo. Então, Isso quer dizer assim, que ganha mais, então, né? oh, amém. Então, é uma interação maravilhosa. Eu amo ser aluna de verdade. Eu gosto de aprender, eu gosto da convivência, eu gosto de saber que tem alguém que tem algo para me oferecer em conhecimento. E os alunos que você dá aula são pessoas de idade já, não é isso? Os idosos, eu sou coordenadora. Aham. Então, assim, é uma didática totalmente diferente. Exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar, porque uma coisa e que é muito falado e que o pessoal conhece é pedagogia. Pedagogia é ensino de criança, né? Você ensina a criança é aquilo, é por repetição. Anote aí, escreve aí, copia aí 2 folhas. Isso é pedagogia. Mas lidar com adulto é completamente diferente. Aí nós mudamos da pedagogia para a andragogia. E a andragogia, que é o ensino de pessoas de idade, é completamente diferente, porque para você ensinar alguma coisa para um adulto é muito mais difícil e existe muito mais exigência das suas capacidades como professora, né? É aquele velho ditado. Dizem assim: não se ensina um papagaio velho a falar, mas ensina sim, ele aprende, né? Então, como é que você lida com isso? É uma coisa que realmente te atrai, você gosta? Como é que é? Tá na convivência em sala de aula com os idosos. Hoje eu estou como coordenadora, né? Então, tem os professores, que é o contato direto dos alunos com eles, mas a gente está ali na retaguarda. E o método de ensino é muito dinâmico. Tem que ser muito dinâmico através de pintura, jogos educativos, é, ensinar o alfabeto para que eles possam aprender a ler. A maioria dos idosos que estão em sala de aula, o sonho da vida deles é aprender a fazer o nome, o próprio nome. E para mim isso é muito apaixonante, pastor, porque são homens e mulheres que não tiveram oportunidade de estudar porque tinham que trabalhar para sustentar a família ou para Uhum. ajudar os pais em casa financeiramente. E eu sou filha de um homem que não tem estudo, mas é um dos empresários mais bem-sucedidos da minha cidade. Então eu tenho muito orgulho da história do meu pai, porque ele teve que abandonar a escola para que os irmãos mais novos pudessem estudar e ele trabalhar, vender geladinho, e picolé na porta da mesma escola que ele estudava, para ajudar minha avó, meu avô a manter os outros mais novos. Então, daí tudo tem uma história. Deus ele não coloca nada por acaso na nossa vida. Então, quando eu chego na sala de aula que tem idosos, meu pai não é idoso ainda, mas quando eu chego na sala de aula que está cheio de idosos, eu olho ali meu avô, minha avó, meu pai, meus tios que não tiveram oportunidade. Então, assim, é maravilhoso, eles são carinhosos demais e eles veem aquela oportunidade, como eu acho que todos nós, como alunos, era para ver. Mas a facilidade, ela distorce as coisas, né? E eles supervalorizam a sala de aula, supervalorizam cada ensinamento. Inclusive, eu proponho para as turmas por onde eu passo que vai ter premiação para quem aprender até o final do ano fazer o nome completo. E eles amam isso. Que ótimo, que ótimo. Falar em premiação, não esqueça, nós estamos dando um prêmio hoje para você que está conosco aqui. Vai lá no nosso Instagram, Brasil, aqui embaixo do folder, do card desse episódio, você coloca aí, eu quero minhas 3 sessões de coaching. E aí nós vamos sortear alguém, tá? E você vai receber gratuitamente essas 3 sessões de coaching. Mas mudando agora um pouco da sala de aula para dentro do escritório, do gabinete da mediadora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, qual o papel da empatia que você desenvolve para resolver conflitos que muitas vezes parecem ser impossíveis? Já lidou assim com alguma causa que as pessoas diriam: não, essa aqui é impossível, não dá para resolver? Já enfrentou uma parada dura dessa assim pela frente? Já.
principalmente na área familiar. Principalmente, eu acredito que seja uma das áreas que mais mexe comigo, porque os casos que mais chegam para a gente são de dívidas com lojas, bancos, né, com essas instituições públicas, ou casos de família, divórcio ou pensão. E teve um caso que eu acho que aquele casal separou, mas não houve uma conversa clara. Foi o orgulho. Pastor, durante a audiência, ele aceitava toda a proposta que ela colocava e ela dizia assim: mas se não der para ti, me diz como que dá que a gente resolve. Por que eles separaram então, gente? Então, pastor, assim, minha vontade era pegar o número deles depois e dizer, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uma terapia de casal, vamos procurar um pastor, uma orientação, alguém para ajudar vocês na família, mas não posso. Eu não posso ter contato com ninguém depois da audiência. Mas esse foi um dos casos que mais me marcou, porque ali era uma família sendo desfeita, resolvendo a guarda da criança e questão de pensão alimentícia, mas que eu vi que eles não queriam desfazer a família. Então você acredita que o direito, aliado a essa área da mediação, é uma ferramenta de pacificação social? Eu tenho certeza disso. Até porque dentro da nossa legislação, o senhor que já foi juiz sabe que o nosso Código Penal, até que não existe bandido, né? Se for meu cliente, não existe. Então, só existe réu até me provarem o contrário, que ele não é inocente. Só se for condenado, né? Só se for processado, julgado, condenado, aí sim pode se chamar de réu, mas antes disso, Ele não é. não é, né? Então, eu acho que o direito, eu vejo o direito, a nossa Constituição, nossa legislação, nossos códigos, eu vejo que ele vem realmente em defesa da família, da pessoa, da conduta humana, e até que me provem o contrário disso, eu vou estar brigando mesmo, tentando apaziguar toda e qualquer situação que vier às minhas mãos, toda. Muito bem. Você me falou de um projeto social que você desenvolve. O projeto chama-se Semeando o Amor. E você escolheu uma data especial para desenvolver esse projeto, o dia do seu aniversário. Foi. Por que no dia do seu aniversário você decidiu dar presentes ao invés de receber presentes? Primeiro, porque eu comecei a entender que eu estava recomeçando mais uma vez, o Senhor ele me deu a oportunidade de viver o novo, de novo. E o meu aniversário é no mês de dezembro, é 15 de dezembro, e eu entendo que muitas famílias carentes, elas não têm condições de fazer uma ceia de Natal. Então surgiu no meu coração o propósito de que todo ano eu fazer doações de cestas básicas. E como que funciona? A minha contribuição é a quantidade de anos que eu tenho como idade e eu peço patrocínio, peço ajuda de colaboradores para aumentar a quantidade das cestas. Mas não é divulgado o doador, não é exposto às famílias que recebem, porque realmente é um propósito, é uma missão de semear o que falta nas famílias. Então, embora eu seja também envolvida com política, mas esse projeto ele é totalmente Pessoal, discreto e pessoal. Então, eu nem patrocínio para quem é envolvido com política eu não peço, porque é o nome do Senhor para ser glorificado e quando eu vou entregar a cesta, eu digo, foi Deus quem mandou. olha que ótimo. Eu sei que tem gente aí que está doido para querer saber como é que participa desse projeto. Gente que quer semear nesse projeto, quer doar. E como é que a gente faz para a gente descobrir e poder oferecer alimento ou alguma coisa, cesta básica, enfim. Eu sempre vou no fornecedor, faço o orçamento do valor de uma cesta, um fornecedor da minha cidade, para ajudar também o comércio da minha cidade. E a gente faz o orçamento de uma cesta e lá eu coloco a chave Pix do fornecedor. E aí o doador manda para mim só o comprovante e eu crio uma lista de transmissão com todos os patrocinadores
E vou mantendo informado quantas cestas a gente já tem, vou mantendo informado quanto às entregas e os bairros que a gente vai fazer entrega na cidade. Então, assim, não é divulgado nenhuma dessas informações em rede social, são informações privadas que só tem quem realmente participa do projeto. Tá, mas aí, se eu quero participar, como é que eu posso procurar você? Existe um Instagram? Tem algo que eu possa saber para chegar para ser um doador? Tem a minha página profissional, que é R. Alves Contabilidade. Repete, por favor. R. Alves Contabilidade. Essa é a minha página profissional no Instagram. R. Alves Contabilidade. Isso, Então vai lá, arroba R. Alves Contabilidade. Tudo junto, sem separação. isso. Hã? Ok. Aí você vai lá na página da doutora Rayane, diz, ei, eu quero colaborar, manda um direct aí, eu quero colaborar aí com o seu projeto social, Semeando Amor, né? E aí você vai informar. Isso vai ser no mês de dezembro, Isso, né? mês de dezembro. As arrecadações a gente começa a fazer no final de novembro, do dia 20 até o dia 15 mesmo. Ano passado foi o nosso primeiro ano e foi um sucesso. Nós quase que conseguimos dobrar a quantidade de cestas, porque inicia pelas quantidades que eu faço a doação pessoal. E quase conseguimos dobrar a quantidade, e, para a glória de Deus, muitas famílias foram abençoadas. Também fui muito questionada por que não aparecia as famílias que recebia. E a minha palavra continua sendo a mesma, é para que somente um apareça, que seja o Senhor. E eu não vejo necessidade de expor quem já está numa situação inferior, uma situação de sofrimento, ficar sendo exposto numa situação dessa. E eu vou lhe dizer, durante a entrega das cestas, eu tenho acesso a muitas famílias que no meu dia a dia eu não consigo ter. Então, eu consigo enxergar de perto a realidade dessas pessoas. Gente que às vezes nem é alcançada. E eu não consigo ver outro jeito, melhor jeito de falar do nosso Deus se não seja servindo as outras pessoas. Até que a gente entenda que tudo é sobre Ele, para Ele, por Ele. O Senhor vai colocando a gente em situações para mostrar quem é que tem que estar no comando. Alguma história de alguma família dessas famílias atendidas que, assim, marcou você, que mais tocou o teu coração? Tem. Tem um senhor que ele mora numa casa, que não é bem uma casa, é um cômodo. Só um cômodo de madeira. Ele não anda, ele é paralítico, não tem cadeira de rodas. E eu não ia bater na casa dele porque a porta estava fechada, mas eu fui na vizinha. Fui entregar a cesta da vizinha e ela disse: Pode deixar uma aqui para o meu vizinho, porque ele mora só. Eu disse: A senhora pode chamar ele para buscar? Ela disse: Não, vamos lá. Aí eu não entendi por que ele não conseguia levantar da cama. Era só um cômodo e ele deitado numa cama sozinho e tudo muito humilde. E aí ele contou a história dele, que ele não tinha ninguém, que essa vizinha era quem ajudava ele. E aí a gente fez a entrega da cesta e é uma das pessoas, das histórias que mais me marcou. Porque, pastor, tem algo que eu faço na vida, é sempre trazer à memória o tempo de escassez por onde eu passo, para que meus olhos não possam ser deslumbrados pelo conforto, pelo conforto que a abundância traz. E quando eu vi aquele homem naquela situação, eu fiquei pensando, meu Deus, ele é tão só, né? Não tem ninguém, não tem família. Se tiver, não dão assistência. É uma vizinha que cuida, que lava a roupa, que faz a comida dele. E a preocupação dela, o cuidado dela, eu posso pegar uma para o meu vizinho? Então, tudo isso eu vejo como o mínimo. Eu quero muito um dia poder fazer mais. De verdade. Olha só, a Bíblia me ensina e me mostra aqui dois exemplos que veio aqui à minha mente de pessoas improváveis. Um era Gideão. Gideão, quando foi procurado por Deus, recebeu a visita de um anjo. O anjo chegou com ele e disse: Gideão, homem valente. Quem? Eu? É, você mesmo. Não, acho que o senhor deve ter se enganado. Eu sou da menor tribo, da menor família e sou o menor da minha família dentre as tribos de Israel. O senhor não pode ter me escolhido. Não, é você mesmo. Então, Deus escolheu Gideão para uma tarefa, para um projeto,
E esse Gideão foi e liderou uma vitória esmagadora contra o inimigo. E apenas com 300 homens, ele derrotou 165 mil soldados inimigos. E isso, inclusive, gerou até alguns filmes. Não sei se você já ouviu falar do filme 300. É baseado na história de Gideão, Já né? ouvi falar. Que venceu essa batalha e ele ainda serviu como juiz do povo de Israel durante muito tempo. Fora isso, também temos a história do pequeno Davi, o menor da sua família, aquele que foi deixado de lado quando os irmãos receberam a visita do profeta na casa do pai. Davi estava onde? Lá no campo, cuidando das ovelhas. E Samuel tinha sido enviado lá para levantar um rei, ungir um rei. Ele olhou para os filhos de Jessé e disse: não é nenhum desses aqui, você não tem nenhum outro filho? Tem um, está lá no campo cuidando das ovelhas. Então mande chamar, nós não vamos comer enquanto ele não chegar aqui. E quando ele chega, aquele, aos olhos de Deus, era o escolhido. Então, lá, diretamente de governador Nunes Freire, que talvez você não conheça, Deus resolveu levantar uma mãe, avó, Amém. professora, contadora, mediadora, né, para vir aqui hoje nos trazer uma lição de vida. E Amém. eu sei que isso é só o começo. Ah, esqueci de acrescentar também poetisa, né? E quem sabe futura pastora, né? Amém. Então, Rayane, deixa um conselho para quem deseja encontrar o seu propósito, olhando exatamente ali para aquela câmera que são as pessoas que estão assistindo você. Qual é o seu conselho para aquela pessoa que está até hoje procurando o seu propósito de vida? Eu vou repetir uma frase que está até de frase de efeito na minha página pessoal. É que o improvável obediente, ele atrai o coração de Deus. E o propósito, ele já existe, ele já está pronto, muito antes da gente nascer. E o conselho que eu dou para quem ainda não conseguiu ver esse propósito que o Senhor ele já tem preparado para você é palavra e oração. Uma não funciona sem a outra, porque se a gente ler a Bíblia sem oração, ela vai ser só mais um livro. Mas se a gente orar e não conhecer a Deus pelo que está na palavra, a gente não vai saber como orar. Então, para quem ainda não encontrou o propósito, não conseguiu enxergar o propósito que já está pronto para a tua vida, é essa, palavra e oração. É isso aí. Uma vida, muitas frentes de trabalho, um só propósito: Amém. pessoas, né? É o que importa para o coração de Deus, pessoas. E nesse episódio de hoje do Topcast Brasil, nós recebemos a doutora, professora, mediadora, poetisa, mãe, avó, Rayane Alves. E eu quero agradecer você, Rayane, por atender o nosso convite. Sei que a gente teve que esperar, para quem não sabe, tivemos que esperar porque o tempo dela, a agenda dela é muito ocupada, né? E até ela conseguir vir aqui nos nossos estúdios. Então, só tenho a agradecer a você pela sua lição de vida e dizer para você: continue, porque Deus tem Amém. grandes coisas para você. E lembrando você que está aí conosco, fica aí a nossa oferta de hoje. Vai lá no Topcast Underline Brasil no Instagram, diz: eu quero aquelas 3 sessões de coaching. E a gente vai selecionar entre vocês e vai fazer com você esse alinhamento que você está precisando de vida, né? E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Existe algo chamado Lei dos Milagres. Está na Bíblia isso. E a lei dos milagres, em primeiro lugar, o que é o milagre? Milagre é uma coisa que é impossível aos olhos humanos acontecer. Mas Rayane é o exemplo da lei dos milagres. Glória a Deus. A impossível que veio lá de um lar humilde, que se tornou um referencial para sua família, hoje um referencial na sua cidade e na sociedade, inclusive do estado do Maranhão. Então, Rayane, muito obrigado por você ter vindo. Eu espero que seus amigos, as pessoas que te conhecem, possam curtir muito esse episódio.
E fica aqui os nossos agradecimentos, nossos parabéns a você e um abraço, né, para o pessoal de Governador Nunes Freire. Isso. Mais uma vez, fala para nós aí qual é o seu Instagram. R. Alves. R. Alves, underline, contabilidade. R. Alves, underline, contabilidade. Isso. Se já quiser programar sua doação para o próximo dezembro, para ajudar pessoas carentes, você já sabe, já entre em contato com ela, tá bom? Tá. Obrigado, Rayane. Eu Deus que agradeço, abençoe pastor. você. Leva um abraço nosso para Governador Nunes Freire e todos aqueles que te amam lá, que recebam o nosso abraço. Obrigada, pastor. Eu que agradeço a oportunidade e sempre é uma honra poder transmitir daquilo que Deus tem feito e ainda vai fazer muito mais na minha vida e através da minha vida. Amém. É isso aí. Topcast Brasil fica por aqui. Um grande abraço a você. Obrigado por ter estado conosco. E não perca o nosso próximo episódio, porque o Topcast, já sabe, só é top porque você está aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.